Olá, boa noite. O BNews 19 horas está no ar. O Brasil bateu recorde de exportações, importações e corrente de comércio em 2025, com 470 bilhões de dólares acumulados no ano. Mas em setembro, a balança comercial registrou o menor superávit dos últimos 10 anos, de apenas 3 bilhões de dólares, impactado pelas tarifas aplicadas pelos Estados Unidos, que reduziram em 20% as exportações brasileiras para o país. No mês passado, o Brasil registrou 30 bilhões e meio de dólares em exportações e 27 bilhões e meio em importações, uma corrente de comércio de pouco mais de 58 bilhões de dólares. O saldo positivo foi de quase 3 bilhões de dólares, mas representou uma queda de 41% na comparação com o ano anterior, quando o saldo foi de 5,1 bilhões. Já no acumulado do ano, o saldo da balança foi de 45 bilhões e meio de dólares. O número representa uma redução de 22,5%. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. A queda no saldo em setembro acontece por conta da alta nas importações, que tiveram um avanço de mais de 17,5%, enquanto as exportações cresceram 7,2%, com um preço reduzido de 2,5%. A compra de uma plataforma de petróleo de Singapura foi uma das justificativas para a diminuição. Foi 2,4 bi, né, o valor dela, mas ela não é comprada, senão são equipamentos de engenharia feitos sob encomenda. Então, se você olha aí nas notícias aí, P78, elas demora anos para ficar pronto um equipamento desse, tem módulos fabricados no mundo inteiro, é muito complexo, né? Então ela não é comprada e já entregue no mesmo ano, né? Então isso foi encomendado muito antes. O tarifácio teve reflexo nos resultados com os Estados Unidos. O Brasil teve um déficit de 1,7 bilhão de dólares com o país norte-americano, com mais importações do que exportações. Na comparação com setembro de 2024, as exportações brasileiras tiveram queda de 20%, já as importações subiram 14%. A tendência é que, com a manutenção das tarifas de 50% sobre o Brasil, as exportações sigam recuando, influenciando até mesmo produtos que estão fora da lista do tarifácio. Tem alguns produtos que, mesmo não tarifados, estão caindo, né? Isso muito provavelmente está relacionado com atividade econômica, né? Claro que esse choque tarifário, ele reduz o consumo nos Estados Unidos, né? Então, a tendência é que é uma desaceleração da economia também, com preços mais altos, né? E possivelmente tem esse efeito da demanda também, não só do choque da tarifa nos Estados Unidos, e sim, mantendo esse cenário, é esperado que continue queda de exportação para esse destino. Um dia após a conversa entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a comentar sobre as negociações do Brasil com os Estados Unidos para tentar reverter o aumento das tarifas sobre produtos brasileiros. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o Brasil vai apresentar os melhores argumentos econômicos aos Estados Unidos nas negociações para reverter o tarifácio de 40% imposto sobre os produtos brasileiros exportados. O papel do Ministério da Fazenda, do Ministério do Desenvolvimento, é justamente oferecer os melhores argumentos econômicos para mostrar, inclusive, que o povo dos Estados Unidos está sofrendo com o tarifácio. Eles estão com o café da manhã mais caro, eles estão pagando o café mais caro, eles estão pagando a carne mais cara, eles vão deixar de ter acesso a produtos brasileiros de alta qualidade, no campo também da indústria. Entre os produtos atingidos pelas tarifas estão o café, as frutas e as carnes. Segundo Haddad, o impacto das medidas já começa a ser sentido pela própria população americana. Eles estão notando de 2 meses para cá que as medidas mais prejudicaram do que favoreceram os Estados Unidos. O ministro também destacou que a estratégia de diálogo adotada pelo presidente Lula deve render bons resultados. Na segunda-feira, Lula conversou por videoconferência com o presidente Donald Trump, pedindo a retirada das sobretaxas e das restrições aplicadas contra o Brasil. Eu creio que a estratégia que foi decidida pelo presidente Lula vai render
os melhores frutos para o Brasil, independentemente de quem seja designado para negociar em nome do governo dos Estados Unidos. Eu penso que a diplomacia brasileira, com os argumentos que tem, vai saber superar esse momento que foi um equívoco muito grande, muito mais com base em desinformação, né, do que propriamente com base na realidade dos fatos, né? Para Haddad, a ação de grupos de extrema-direita tem desinformado o governo norte-americano sobre a situação no Brasil. Isso está cada vez mais claro para o governo dos Estados Unidos, como está claro para o mundo inteiro, que não está acontecendo nada no Brasil que não siga absolutamente as regras democráticas do Estado de Direito. O tarifaço imposto por Trump faz parte da nova política comercial dos Estados Unidos, que eleva tarifas sobre parceiros com superávit ou déficit para tentar recuperar a competitividade frente à China. No caso do Brasil, as sobretaxas foram justificadas como retaliação às medidas que afetariam as Big Techs americanas. Falando em tarifaço, olha só esse destaque do portal bnews.com.br, é sobre justamente esse assunto. Exportações para os Estados Unidos caíram 20% após o tarifaço de Trump. Apesar da queda nas vendas para o mercado norte-americano, o Brasil registrou recorde nas exportações, impulsionado por novos parceiros asiáticos. Então, no segundo mês do tarifaço imposto pelo governo norte-americano de Donald Trump, as importações do Brasil para os Estados Unidos recuaram 20,3% em setembro, na comparação com o mesmo período do ano passado. Isso foi divulgado na segunda-feira pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Apesar disso, o crescimento das vendas para outros mercados garantiu então esse recorde nas vendas externas brasileiras, ou seja, uma boa notícia para o comércio exterior aqui do Brasil. A gente vai ver agora o que mais foi notícia nesta terça-feira. A Embraer entregou 62 aeronaves no terceiro trimestre de 2025, resultado superior ao segundo trimestre deste ano e ao terceiro do ano passado. O destaque fica por conta do modelo E195-E2, o maior avião do segmento em produção pela Embraer. Até o final do ano, a empresa projeta entregar entre 77 e 85 aeronaves na aviação comercial, um crescimento de 10% em relação a 2024, e entre 145 e 155 aviões executivos, um aumento de 15% na comparação anual. A Portos do Paraná apresentou à comunidade portuária o primeiro Plano Mestre do Brasil, desenvolvido com a nova metodologia estipulada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O documento é um instrumento de planejamento do Estado que orienta investimentos e políticas públicas necessárias aos portos brasileiros. Agora, cabe a Portos do Paraná e órgãos competentes aprovarem a versão preliminar do plano, que deve ir à consulta pública ainda este ano. A usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre Brasil e Paraguai, terminou a primeira etapa da montagem do projeto piloto de uma ilha solar flutuante no Rio Paraná. O empreendimento tem investimento cerca de 4,5 milhões de reais, terá 1.568 painéis e vai gerar energia limpa para o uso interno da usina. A estimativa é que a operação comece em novembro, com a geração de 1 megawatt pico. O setor naval e portuário do Rio de Janeiro recebeu investimentos de 8,6 milhões de reais, provindos do Fundo da Marinha Mercante, para a retomada de projetos de modernização de estaleiros e construção de embarcações. O pacote contempla 3 estaleiros, Aliança S.A., Mauá S.A. e São Miguel. O fundo também inclui pacotes de investimentos no terminal portuário ITG-02 em implementação no Porto Itaguaí, com um orçamento de 3,6 bilhões para a movimentação de minério e ferro, além da modernização do OTSV Ilha do Mosqueteiro, em projeto de mais de 21 milhões de reais. Os investimentos devem gerar mais de 12 mil empregos diretos. Susto no Pará. Passageiros de uma lancha que fazia o trajeto Barcarena-Belém viveram momentos de tensão na segunda-feira. Uma forte ventania atingiu a embarcação, causando pânico nos passageiros. Nos vídeos que circulam nas redes sociais, alguns chegam a colocar o colete salva-vidas temendo o naufrágio. Felizmente, tudo não passou de um susto e ninguém ficou ferido. A Marinha do Brasil homologou a dragagem do canal externo do porto de Suape, em Pernambuco, ampliando a profundidade para 20 metros.
Com isso, o porto passa a receber petroleiros de grande porte, como os da classe Suezmax, com capacidade de até 175 mil toneladas. Segundo a autoridade portuária, o novo calado elimina restrições operacionais e aumenta a eficiência das manobras, reduzindo o tempo de espera para a atracação. A obra, concluída em abril, custou 140 milhões de reais e retirou 1,7 milhão de metros cúbicos de sedimento. Suape também já iniciou a dragagem do canal interno, orçada em 217 milhões de reais. E o governo federal iniciou uma nova etapa de dragagens nos rios da Amazônia. O objetivo é manter as condições de navegação e garantir o transporte de cargas e insumos essenciais entre as principais cidades da região. O Ministério de Portos e Aeroportos iniciou o ciclo de dragagens de manutenção no trecho entre Manaus e Itacoatiara para restaurar as condições de navegabilidade e garantir o transporte de insumos estratégicos na região. Equipes da Secretaria Nacional de Hidrovias e Navegação também acompanharam as pré-dragagens nos trechos Quarico-Adajás e São Paulo de Olivença a Benjamin Constant, no oeste do Amazonas. Apesar da recuperação dos níveis dos rios em 2025, quase 10 metros acima do registrado no ano anterior, o monitoramento segue reforçado, já que em setembro houve nova queda de cerca de 3 metros. Segundo o Ministério, as dragagens e o monitoramento constante fazem parte de um planejamento estruturado, que busca dar previsibilidade ao transporte, segurança às comunidades ribeirinhas e competitividade às cadeias produtivas da Amazônia. Em parceria com o Grupo Brasil Export, no dia 10 de outubro, sexta-feira, acontece a terceira edição do InfraSG Talks, evento que reúne na sede da B3, na capital paulista, autoridades, investidores e especialistas para discutir caminhos para um setor de infraestrutura e logística mais sustentável. A programação inclui palestras e painéis sobre regulação, inovação e oportunidades ligadas à COP30, que terá o Brasil como país sede em 2025. Um dos destaques é o debate sobre o papel do Estado e da iniciativa privada na construção de políticas públicas e investimentos responsáveis. Todo o evento será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da TV BNews. E ainda neste mês, o Grupo Brasil Export promove outro grande encontro do setor, o Fórum Nacional Brasil Export Infraestrutura 2025, que acontece nos dias 28, 29 e 30 de outubro. O local do encontro de negócios será novamente em Brasília, e fica aí mais essa informação do Grupo Brasil Export, que vai reunir executivos, autoridades e especialistas dos setores de logística, transporte e comércio exterior no Hotel Royal Tulip Alvorada, que também é o local oficial do evento. A programação inclui painéis sobre o novo projeto de lei do setor portuário, financiamento da infraestrutura, ferrovias, biocombustíveis e investimentos na agroindústria. Entre os participantes confirmados estão o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que fará a palestra de encerramento do primeiro dia. O evento terá ainda a terceira edição da Expo Brasil Export e a entrega do prêmio Navegue Mais Brasil. A transmissão será ao vivo e gratuita, aqui pelo canal da TV BNews. E o governo federal definiu a criação de um grupo de trabalho voltado às eólicas offshore. A ideia é discutir a regulamentação e promover o desenvolvimento do setor no país. O grupo de trabalho será coordenado pelo Ministério de Minas e Energia e terá a participação de 23 instituições, com a possibilidade de convidar representantes do setor produtivo e da sociedade civil para contribuir com estudos e propostas. A iniciativa foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética e tem o objetivo de regulamentar o setor por meio da implementação da Lei 15.097 de 2025, o marco legal do aproveitamento de potencial energético offshore. A legislação foi sancionada pelo presidente Lula em janeiro. Uma vez
produzida a lei, uma vez aprovada a lei e sancionada, ela precisa passar por um processo de regulamentação. Essa regulamentação, ela vem por meio de decreto e depois portarias, resoluções. Como é o Ministério de Minas e Energia que cuida de energia, ele é o poder concedente, então cabe a ele a organização desse processo de regulamentação. Mas como se trata de energia no mar, de energia eólica no mar, outras instituições são envolvidas. Então, a ANP está envolvida, a ANEEL, que é a agência reguladora. O Ministério de Minas e Energia classificou o grupo de trabalho como um passo essencial para consolidar o arcabouço infralegal para desenvolver a geração eólica offshore no país. O prazo estabelecido pela pasta para a conclusão do trabalho é de 270 dias. O setor vive a expectativa para que sejam definidas as condições para ocupação e uso de áreas offshore, o que possibilitaria o primeiro leilão de cessão de uso do mar no Brasil. O grupo de trabalho ainda vai implementar uma plataforma digital para centralizar os dados do setor e elaborar diretrizes para os leilões de áreas offshore. Por enquanto, a perspectiva é para que o primeiro certame aconteça já no ano que vem e o primeiro parque eólico em alto mar do país esteja funcionando até a virada de 2030. Energia eólica offshore, ela tem mais complexidade do que a onshore. Onshore é em terra, eu vou lá, negocio com o proprietário, faço um contrato, pego autorização na agência reguladora. Eólica offshore não, é parecido com poços de petróleo, tem que ter um leilão organizado e leva um tempo. Um leilão em 2026, quem tiver essa cessão em mãos vai ter 2, 3 anos para adquirir a licença e aí construir o primeiro parque eólico offshore no Brasil. O potencial de energia eólica do Brasil é muito grande. Somente a produção offshore pode chegar a 5 vezes a necessidade de energia do Brasil atualmente. Esse potencial e a matriz diversificada colocam o país em destaque na pauta de sustentabilidade no setor. Nós colocamos o Brasil no contexto da transição energética e o país como um importante provedor de tecnologia de energias renováveis para a produção de energia globalmente falando, o Brasil se coloca na dianteira desse processo por ter uma abundância de recursos renováveis e esses recursos renováveis serem muito competitivos. Então, a nossa perspectiva de mercado nessa virada de 2030, colocando a eólica offshore no nosso portfólio de oferta de energia renovável, é muito grande. E o BNews 19 horas fica por aqui. A gente volta amanhã com mais informações sobre infraestrutura, porto e transporte. Até lá. Tchau.